Bem-vindo, bem-vinda! Está no ar mais um episódio do Capper Run e a partir de agora você já sabe, vai encontrar por aqui conteúdo importante, relevante sobre saúde, sobre atividade física, sobre corrida, sobre qualidade de vida, sobre esporte, tudo aquilo que nos movimenta semanalmente nos episódios do Capper Run. E eu, como sempre faço na abertura dos nossos programas, convido você a compartilhar o conteúdo desse programa também. Aliás, esse será um conteúdo extremamente relevante. Muito importante que você compartilhe esse programa com seus familiares, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, para quem precisa de um incentivo para começar a mudar hábitos ruins, e a gente sabe que os hábitos ruins não podem permanecer com quem a gente gosta, então se você gosta de alguém aí, compartilhe o conteúdo desse programa, eu tenho certeza que vai ser muito, muito legal. E aproveito também para agradecer os nossos apoiadores, quem está conosco aqui semanalmente, a Dux Human Health e a Joma, a marca esportiva que me veste nos episódios do Capper Run. E se você vai compartilhar, aproveite para nos seguir também nas nossas redes. Estamos aqui, passando embaixo aí, estamos no YouTube, no Instagram, no TikTok. As nossas redes sociais estão aí disponíveis para você nos acompanhar com os cortes do nosso conteúdo e também para você nos seguir. Ative as notificações, semanalmente você vai receber informação de qualidade do canal Capper Run. E eu peço que você preste muito atenção no nosso convidado de hoje. Ele é nascido em Paranavaí, no Paraná. É graduado em Medicina pela Universidade de Brasília, a UNB, em 1991. Cursou residência e pós-graduação em Clínica Médica no Jackson Memorial Hospital, da Universidade de Miami. Especialização em Hematologia no Baylor College of Medicine e Oncologia no MD Anderson Cancer Center, da Universidade do Texas. Possui títulos acadêmicos no Brasil, é doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo e livre docência na mesma instituição. É professor titular da disciplina de Oncologia Clínica no Departamento de Radiologia e Oncologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É presidente da Oncologia DOR, diretor técnico da Divisão de Oncologia e membro do Conselho Diretor do Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, o ICESP. Tem mais de 300 artigos publicados e é autor de vários livros da área de oncologia. Doutor Paulo Hoff, muito obrigado por nos atender, por estar aqui, uma honra recebê-lo, seja bem-vindo. Muito obrigado, a honra é toda minha de estar com vocês aqui hoje, Capriotti. Bom, eu tenho a impressão que a gente vai falar de temas muito importantes, muito relevantes, ligados à atividade física e o câncer, claro, mas também de prevenção dessa doença que é cada vez mais relevante, não é, doutor Paulo? E há quantos anos já tratando de casos de câncer, vendo câncer de perto? Então, eu, como você mencionou, me formei em 91, fiz minha especialização nos Estados Unidos e comecei a minha atuação profissional na área do câncer, primeiro como fellow, já em 95, então estamos já fazendo quase 30 anos. 30 anos já. Estudando e vendo tudo isso de perto, né? E foi muito bom, sabe, Capriotti, porque nesses 30 anos nós pudemos ver uma mudança qualitativa muito significativa no tratamento do câncer. Foi muito gratificante acompanhar as melhoras que aconteceram no tratamento do câncer nessas 3 décadas. Né? Isso muda sempre, né, doutor Paulo? Se a gente for olhar esses 30 anos, isso vem tendo mudanças constantes, né? E cada vez mais rápido, Capriotti, cada vez mais rápido. Se você fosse num hospital americano mesmo, um hospital de ponta, em 1990, o tratamento não era dramaticamente diferente do tratamento que era oferecido em 1980. Agora, o tratamento que nós temos hoje, em 2025, é muito diferente do tratamento de 2015. As mudanças para melhor estão acontecendo de uma maneira acelerada. A gente tem uma média de expectativa de vida de um doente com câncer em 95 e a média de um doente de câncer hoje, por exemplo? Tem esse número? Eu tenho... É um pouco difícil de você dizer o tempo de expectativa de vida do todo, porque as doenças são muito diferentes, né? Um conceito interessante. Na média, sim, né? Mas eu posso te dar um número que é bem relevante, né? Nos Estados Unidos, em 1990, você tinha uma mortalidade de câncer quase o dobro da que é hoje. Então, não é o número de casos, porque o número de casos continua aumentando, mas a mortalidade caiu. Então,
em 1980, um americano que tivesse câncer tinha uma estimativa de cura na casa de 50 e poucos por cento. Hoje, essa estimativa de cura está na casa dos 70%. Nós acompanhamos, talvez não na mesma magnitude, mas aqui também melhorou e tem espaço para melhorar mais. O senhor falou uma coisa importante aqui. Por que os casos de câncer estão aumentando se a medicina e a ciência evoluem ano após ano? Então, essa é uma pergunta que se coloca de uma maneira muito intensa. Alguns tipos de câncer diminuíram. Por exemplo, câncer de estômago, houve uma redução acentuada em relação aos números que nós tínhamos antigamente. Mas outros Isso em nível global ou Brasil? Nível global e Brasil incluso. Mas outros aumentaram muito. Então, melanoma, talvez por mais exposição ao sol. Você tem uma questão de alguns tipos de linfoma, nós ainda não entendemos direito por quê, mas de maneira geral a gente acredita que há uma intensa interligação do meio ambiente, do ambiente interno do paciente, seu bioma, né, as células, as bactérias, etc., que nos habitam, exposição a vírus, etc. Então, é uma interligação de fatos muito importante, uma modificação do estilo de vida que aconteceu para o homem moderno, né? Em 1960 no Brasil, a maior parte da população ainda morava na área rural, agora mudou todo mundo para a área urbana. Isso traz mudanças de sedentarismo, de alimentação, poluição, etc. E tudo isso, cada um dá a sua contribuição para esse aumento. O que não é discutível é que há um aumento significativo da incidência do todo, né? Então, se nós olharmos os números do início deste século, 25 anos atrás, no Brasil nós tínhamos 350, 400 mil casos de câncer por ano. Hoje nós já temos mais de 700 mil. Certamente alguns desses casos, né, Capriotti, são casos que não eram bem diagnosticados, mas no todo há um aumento. E uma tendência que é preocupante, que parte significativa desse aumento está acontecendo em jovens. O câncer é uma doença que afeta mais pessoas mais idosas, normalmente a incidência começa a aumentar depois dos 50 anos, mas nós vemos com preocupação um aumento em pacientes mais jovens também. Isso é muito preocupante, a gente vai falar mais sobre isso, mas queria me ater um pouquinho aqui sobre o tabaco, o cigarro, que é outra questão que a gente vem diminuindo aqui no Brasil, o número de fumantes vem caindo. Isso tem tido algum impacto em alguns tipos de câncer onde o cigarro está mais atrelado, doutor Paulo Rocha? Tem. Se você olhar, novamente nos comparando com outro país, com os Estados Unidos, lá a principal causa de morte por câncer é o câncer de pulmão, porque é um dos cânceres mais relevantes em termos de incidência. Para nós ele cai bastante, é um câncer bastante agressivo, de difícil tratamento, mas pela redução do tabagismo no Brasil, a nossa incidência pela população é bem menor do que nos Estados Unidos ou na Europa. Outro tumor que teve uma modificação significativa é o câncer de cabeça e pescoço, que também tinha uma associação muito forte com tabaco, álcool, e agora no Brasil, mais da metade dos casos não tem mais relação com o tabaco, são associados a uma exposição a vírus, que a gente pode conversar, que é o HPV, mas mostra que realmente a queda no tabagismo resultou numa melhora importante na incidência de câncer de pulmão, câncer de cabeça e pescoço, câncer de bexiga, etc. Mas a gente tem agora a diminuição do número de fumantes de tabaco, mas me parece que esse cigarro eletrônico, o vape, tem entrado com força também, ocupando um espaço do cigarro, do tabaco tradicional, doutor Paulo? É muito triste, porque o Brasil era um exemplo mundial na redução da carga tabágica, né, com implicação não só no câncer, mas problemas do coração, longevidade, etc. E agora nós vemos um uso pela juventude desses vapes, né, de uma maneira até um pouco, entre aspas, glamurosa, pessoa indo para a festa fazendo questão de mostrar que tem um vape, etc. Ele tem problemas associados ao seu uso, tem alguns tipos de fibroses, de doenças pulmonares que estão associados ao vape, e o que nos preocupa é que ele é uma porta de entrada. O indivíduo começa no vape e ele acaba fumando. Isso já está bem documentado que acontece. Mas era o contrário, né? Diziam que o vape ou o vape era para diminuir o cigarro, o tabaco, né? A ideia que se vende aqui você pega alguém que tem uma adição à nicotina, precisa da nicotina, em vez de ele usar o tabaco normal, que tem todos os poluentes e um risco maior de câncer, ele passa a usar o vape, que tem o seu aporte de nicotina com menos risco
em relação às substâncias tóxicas do tabaco. Então, para quem já está usando o cigarro, talvez seja um argumento que possa ser feito. Mas o problema é que se você não fuma nada e começa com o VAP, aí você tem um estímulo para começar a fumar. Então é uma via de duas mãos, não é só benéfico, ele tem a questão de aumentar o uso do tabaco. Mas já são observados casos de câncer a partir do uso do VAP? O VAP ele tem outras doenças mais significativas. Ainda não há uma associação clara do VAP com câncer em si, mas tem doenças de fibrose e pneumopatias muito graves que estão claramente associadas ao uso desse tipo de equipamento, né? E como eu disse, tem muitos trabalhos mostrando que você aumenta o uso do tabaco indiretamente, né? Por estímulo. Então, eu acho que se nós pudéssemos evitar o uso do VAP, eu acho que seria aconselhável. Certamente, né? Tudo aquilo que é artificial e que a gente coloca para dentro do nosso corpo é um problema sério, né? É verdade. A gente vai ter aí alguma conta para pagar de alguma maneira. E acho que o VAP a gente está aprendendo, né? Que é uma coisa relativamente nova. É relativamente novo. É novo. E o argumento que tem se feito é esse, que ele poderia ser um redutor de risco. Se você pegar todo mundo que fuma cigarro, em vez de fumar o cigarro, fumar o VAP, você vai diminuir a exposição a certos produtos químicos. Mas tem os outros problemas associados. O melhor é não fumar e não usar VAP. É isso mesmo. Você é a favor, então, da proibição do VAP? Então, eu acho que não deve ser utilizado. A discussão da proibição é aquela, né? Tudo que é proibido é mais gostoso. Então, eu tenho um pouco de preocupação se nós indiretamente não estamos até reforçando o uso, mas eu acho que não deveria ser utilizado. Nós conseguimos reduzir dramaticamente o uso do tabaco no Brasil, foi um dos países que fez isso da melhor forma, sem necessariamente proibir a sua venda, mas proibindo o seu uso em locais públicos, etc. Então, eu sou contra o uso do VAP, mas eu não acho que há discussão em relação a se você deve proibir ou não. O melhor é não ter. Claro. Mas eu não sei se proibir você impede o seu uso ou não. Sim. Doutor Paulo, o que é mais impactante no surgimento do câncer? O meio ambiente ou a alimentação? Então vamos lá. Se nós olharmos todos os casos de câncer, e aí me permite um adendo, câncer não é uma doença. Câncer é um conjunto de doenças que tem uma causa parecida, mas não exatamente igual, e que evolui de uma maneira, de novo, similar, mas não exatamente igual. Cada câncer tem uma causa e uma evolução um pouco distinta, né? Mas se nós olharmos todos como um bolo, mais ou menos 10% são causados por alterações herdadas geneticamente do pai e da mãe. Então, são situações em que o indivíduo, infelizmente, tem uma alta probabilidade de ter câncer por uma herança genética. 10%. Mais ou menos 10%. Para esses 10%, não tem muito que a gente possa fazer hoje em dia, né, embora existam vários estudos em andamento, e você tenta fazer medidas de detecção precoce, etc. Através daqueles testes genéticos, isso ajuda? O caso que ficou emblemático foi da Angelina Jolie. Sim. Né? Ela tinha na família vários casos de câncer, ela fez o teste, ela tinha a mutação, aí ela fez uma escolha de fazer uma cirurgia preventiva, removeu as mamas, fez uma mastectomia profilática, que a gente chama, para reduzir o seu risco de ter um câncer. Então, são as medidas que podem ser feitas. Mas a gente não tem como mudar o DNA da pessoa. Sim. Né? Você pode minimizar o risco e tentar fazer diagnóstico precoce, etc. Os outros 90%, você tem diversos fatores que influenciam. Então, o meio ambiente inclui tudo, até a alimentação. Mas a alimentação parece ser particularmente relevante porque nós estamos aprendendo que há dentro de nós um número enorme de bactérias que faz o nosso bioma e elas têm influência no nosso risco de câncer também. E a alimentação está diretamente associada a isso. Além disso, na alimentação você recebe ou bons nutrientes ou maus poluentes, né? Então, tudo isso é relevante. A alimentação é muito, muito relevante no todo, mas não individualmente. Então, não é porque você come saudável a sua vida inteira que você não terá câncer. E se você tem câncer, não é comendo saudável que você vai eliminar o câncer. Isso é parte de um programa maior. Você tem que comer bem, aí podemos falar de exercício, etc. Né? Então, a alimentação é muito relevante, mas não é, individualmente, não é o único fator, nem pró nem contra, ele é um somatório. Aí você tem, como eu mencionei, os poluentes, aí cigarro, embora seja uma substância, ela é uma substância poluente. Você tem a influência da atividade física do indivíduo, que é muito importante. Você tem a questão da obesidade. Na maior parte do mundo, onde você teve redução do câncer pelo uso do tabaco,
A próxima causa reversível, prevenível de câncer é a obesidade, que é algo que você pode trabalhar sobre isso para reduzir o risco, né? E depois você tem outros fatores, como vírus, por exemplo. A gente tende a imaginar que os vírus não estão necessariamente relacionados ao câncer, mas no Brasil, e aí os números variam de 8% a 11%, então um número alto, né? Sim. Se a gente arredondar, é ao redor dos 10%, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, das mortes por câncer acontecem por cânceres causados por vírus. Como o HPV, por exemplo. O HPV é super relevante, porque quando a gente fala HPV, o que vem na cabeça do nosso ouvinte, né? Câncer de colo uterino, que já está bem explicado e a gente pode falar da prevenção, mas o HPV também causa câncer de cabeça e pescoço, câncer de pênis, câncer de canal anal, ou seja, tem outros tumores que são muito relevantes para a saúde pública e estão associados ao HPV. Outro vírus muito importante em relação ao câncer é o vírus da hepatite. Aí você tem vírus da hepatite B e o vírus da hepatite C, ambos são causas relevantes de câncer, especialmente câncer de fígado. E assim por diante, poderíamos citar vários tipos de câncer que estão associados à formação de tumores. E a gente acha que o vírus muitas vezes é inofensivo, né? Pode ser inofensivo, mas pode ser letal e fatal também. E tem prevenção para isso? Para esses vírus? Isso é uma das, não vou dizer que seja uma tragédia, mas é uma das tristezas que acontece hoje em dia. Porque para o HPV, por exemplo, nós temos uma vacina que é altamente eficiente, é gratuita, no serviço público e ela é pouco utilizada. Então, meninos e meninas, porque os homens também têm que ser vacinados. Pouco utilizada por desinformação. Desinformação ou desinteresse, mas a verdade é que o governo disponibiliza de graça a vacina contra o HPV e o índice de cobertura no Brasil é baixo, porque teoricamente em 20 anos a gente deveria transformar esses tumores associados ao HPV numa raridade, né? Sim, sim, está disponível aí, isso é fundamental, né? Falo sempre aqui, a vacina salva vidas, né? A vacina, ela salva, a vacina não causa nenhum problema, pelo menos desses muitos que estão sendo disseminados por aí, não é, doutor Paulo Hoff? Ela não causa os problemas, ela salva as vidas, né? Se nós olharmos na história da humanidade, as intervenções médicas que mais salvaram vidas foi a vacina, a higiene, algo tão simples como lavar as mãos e lavar as frutas que você vai comer, etc., e os antibióticos. Esses foram os 3 modificadores que fizeram com que a nossa expectativa de vida no início do século XX fosse menos de 40 anos, hoje, em alguns países, mais de 80. Exatamente. Então, não tenham medo das vacinas, não acreditem naquilo que tentam imputar as vacinas e que não são necessariamente das vacinas, não são das vacinas mesmo, né? Agora, lá em Paranavaí, onde você nasceu, já tinha um interesse pela medicina? Você já se interessava pela medicina desde pequenininho lá, doutor Paulo? Eu brinco, sabe, Capriola, que eu não fui um médico de nascença, né? Tem gente que nasce para ser médico, eu tinha outros interesses também, mas meu pai tinha um laboratório de análises clínicas e eu gostava muito de ir com ele, quando ele me permitia, às vezes uma visita no final de semana, etc. Eu gostava de sentar no microscópio, eu gostava de olhar lâminas, olhar culturas de células. Então, ele é médico, seu pai é médico? Meu pai é farmacêutico. Farmacêutico? Farmacêutico. Com o laboratório em Paranavaí. Isso, na época ele tinha laboratório, depois ele mudou de área, então o interesse existia sim, mas tive outros. Eu pensei em ser advogado, pensei em ser engenheiro, tive outras. É mesmo? É. Porque dizem que o médico, e um médico de sucesso como você, ele já nasce com o dom, né? É o dom. O dom surgiu depois, então, no seu caso. Assim, eu acho que eu sempre levei jeito, mas eu tinha, como eu disse, algumas dúvidas se medicina era o que eu deveria fazer ou não. Mas depois que eu entrei na faculdade, eu me identifiquei, fiquei muito feliz com a minha escolha e, graças a Deus, deu certo. Não teve mais nenhuma dúvida. Não, né? parou. Em nenhum momento falou, puxa, acho que a engenharia talvez pudesse ser um caminho. Mas a engenharia biomédica também poderia ser um bom caminho. Então, hoje, quando você pensa a medicina, ela é muito ampla, né? Se você olhar o mercado americano, por exemplo, né, como um todo, hoje tem a área médica responsável por 20% do PIB americano. É algo que engloba várias áreas, inclusive de engenharia. Exatamente. E por que o interesse pelo câncer, pela cancerologia?
Quando eu entrei na faculdade, eu tinha um caso de câncer na família, meu padrinho, foi algo que me chamou bastante atenção. Na época, isso nós estamos falando dos anos 80, tínhamos muito poucos recursos, né? Então, um câncer avançado era praticamente uma sentença de morte. E quando eu entrei na residência de clínica médica nos Estados Unidos, eu comecei a ver um campo que tinha não só uma grande necessidade, mas tinha uma ebulição de pesquisa, de interesse, de desenvolvimento. E eu achei que era uma boa área para me dedicar, me permitiria cuidar bem de pacientes, né? Eu gosto muito de fazer assistência, me permitiria fazer pesquisa, me permitiria trabalhar na área de educação. Então, acho que era uma área que me abriu muitos caminhos, muitas possíveis áreas de desenvolvimento. E eu acho fascinante você imaginar todo o processo que leva uma célula normal a virar uma célula cancerosa, né? Eu brinco, Capriotti, que o dia que a gente entender completamente o câncer e conseguir realmente eliminar, se Deus quiser, esse problema de todos, nós vamos aprender a fazer com que as pessoas vivam muito mais, né? Claro. Porque não só pelo tratamento do câncer, mas tem algumas coisas que eu não sei se todos os ouvintes sabem, mas olha, a célula cancerosa ela é imortal. Ela não envelhece. É mesmo? O câncer, ele tem uma capacidade de realinhar os telômeros, que é um dos fatores que levam ao envelhecimento. Ele tem uma capacidade de uso de energia enorme. A célula cancerosa, e é por isso que é tão difícil tratar o câncer, é altamente adaptada, né? E se nós aprendermos esses mecanismos, por que não no futuro pensar em usar isso a favor do paciente, né? Então, continua sendo uma área de grande interesse de pesquisa. E fundamental mesmo para a gente poder garantir que esse número de sobreviventes aumente cada vez mais, né? Que passe de 70%, que a gente consiga, né? Cura contra o câncer, isso me parece impossível. Esses 70% dos Estados Unidos estão curados. Então, a cura é possível. O que é muito difícil é você pensar em uma cura para o câncer, porque não tem o câncer, né? Ou uma pílula para o câncer. Vou surgir um câncer, toma um remédio. Isso é impossível, né? Porque são vários tipos, né? Medicina a gente nunca diz nem nunca nem sempre, mas é altamente improvável que um tratamento único consiga tratar tudo. Mesmo o que nós temos de mais moderno hoje, que é a imunoterapia, que é altamente eficiente, ela atua hoje em 10% dos pacientes. Então, você vai ter tratamentos diferentes para os diferentes tipos de câncer. Esse é o cenário mais provável. Um tratamento só, eu nunca vou dizer que é impossível, mas é muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Se você pegar dois exemplos, né? Você pega, como eu mencionei, um tumor associado à exposição a um vírus, como o cabeça-pescoço. Esse vírus alterou o DNA do paciente, levou à formação do tumor, etc. Aí você pega um paciente que herda uma síndrome familiar associado a um grande número de tumores, né? Como o BRCA, que é o que a Angelina Jolie tinha, né? Completamente diferente o mecanismo. Como é que um mesmo tratamento vai tratar alterações causadas por um vírus e alterações que foram herdadas geneticamente? São doenças diferentes, né? Então, mais provável que nós vamos ter diversos tratamentos, mas acho que a cura é possível, se não para todos os casos, num número relevante. A imunoterapia funciona melhor em que tipos de câncer? Ela tem algumas características que fazem com que ela seja mais ativa. Então, tumores que tenham alterações, um pouquinho técnico, a gente chama de instabilidade microsatélite. Mais ou menos entre 5% a 15% dos tumores, dependendo do órgão, surgem por uma alteração que a gente chama que instabilidade de microsatélite, não por instabilidade cromossômica. Esses pacientes respondem excepcionalmente bem, com índices de cura muito altos com a imunoterapia. Pra você ter uma ideia, se você tiver um câncer de reto, normalmente você recebe um tratamento que inclui quimioterapia, radioterapia, cirurgia, ocasionalmente tem que ficar com uma bolsa permanente, então um tumor difícil de tratamento. Sim. Se você tiver nos 5% a 15% dos pacientes que têm esse tipo de tumor, mas tem instabilidade microsatélite, o seu tratamento pode ser com a imunoterapia e só. Você cura sem radioterapia, sem cirurgia e sem químio. Nós temos aqui no Brasil, no serviço público, acesso a essas tecnologias de ponta na luta contra o câncer, doutor Paulo? Algumas. Em algumas áreas nós temos um período de avaliação e de incorporação que ainda deixa a desejar.
Por exemplo, mesmo nos tumores com estabilidade microsatélite, hoje ainda não está incorporado ao SUS o uso da imunoterapia. É algo que nós temos pleiteado junto ao Ministério, temos a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica nos ajuda nessa aproximação com o Ministério, etc. Estamos tentando. Então, algumas inovações já foram incorporadas, outras ainda precisam ser mais bem trabalhadas. Isso é caro, né? Infelizmente, a nova tecnologia geralmente vem com uma etiqueta alta. E que no serviço privado, nos planos de saúde, isso é acessível ou a pessoa tem que brigar também para ter acesso? Temos planos de saúde e planos de saúde, mas no geral está disponível. Agora, temos uma boa notícia, Caprioli, se me permitir, acho que é importante a gente trazer coisas boas também, né? Claro. Há pouquíssimo tempo foi noticiado aqui que o Instituto Butantan, que é público, né, aqui de São Paulo, fez uma parceria para o desenvolvimento de imunoterapia feita no Butantan. Então, a gente fica com a expectativa de que se o remédio estiver sendo feito numa instituição pública, né, com transferência de tecnologia, que o custo cai. Sim. Outro ponto é que toda tecnologia cara, em algum momento perde a patente, você começa a ter concorrência e o custo vai cair. Então, o avanço aconteceu, vamos agora trabalhar para que o custo caia e a abrangência possa ser maior para todos os pacientes. Doutor Paulo, vamos voltar um pouquinho aqui na questão da alimentação. Eu costumo dizer que a alimentação é uma coisa muito difícil, né? Nos pratinhos que a gente tem aí da boa saúde, né? Eu costumo dizer que a alimentação é talvez a mais difícil de a gente conseguir controlar, porque cada hora muda a diretriz, muita gente tem dificuldade em cuidar da alimentação de uma maneira mais adequada, não tem tempo, não sabe ou não consegue. A alimentação é um problema. E a gente sabe que, ao mesmo tempo que ela é difícil, ela também é uma solução, porque você passa no supermercado, pega ela na prateleira, leva para casa, esquenta no micro-ondas e consegue resolver de alguma maneira ali o seu problema imediatamente. Mas não é assim, a gente sabe, né? O que a gente pode deixar aqui, para quem está nos acompanhando, de uma alimentação correta, adequada para quem quer tentar evitar ter câncer a partir da alimentação? Olha, eu acho que é muito importante a gente colocar, a alimentação é fundamental, mas ela é um componente de um programa maior. Sim. Ela isoladamente não resolve, mas ela precisa ser parte do todo. Outro ponto é que a alimentação tem que ser equilibrada e correta por muito tempo. Não é assim, eu vou comer bem em 6 meses, está resolvido o problema. Nós estamos falando de décadas, né? Então isso tem que começar com o jovem e seguir por toda a vida. De maneira geral, nós devemos ter uma alimentação rica em frutas e verduras, de preferência frescos. Se fala em 5 porções, não porções na parte de nutrição é um pouco distinto, então é fácil, relativamente fácil de você ter 5 porções de frutas e verduras por dia, isso seria fundamental. Você tem que ter, obviamente, os carboidratos e a proteína, mas procurar usar produtos menos ultraprocessados. Então, embutidos, o risco é maior, porque tem todos os preservativos, etc., que são adicionados, né? Um suco é melhor do que um refrigerante, né? Quando você usa excesso de açúcar, não é bom. Então, não é proibido que se use açúcar, mas tentar limitar, não abusar. Então, de maneira geral, é isso. É muito bom senso. Muita fruta, muita verdura, evitar os produtos ultraprocessados, né? Tentar usar a alimentação mais fresca possível e assim por diante. Evitar o excesso de açúcar, o excesso de farináceos, né? Não que você não possa, eu não sou radical. Sim. Porque quando você olha os estudos, a influência da dieta, como eu disse, ela é de longo prazo e é uma parte de um todo. Então, se você tiver bom senso, eu acho que já é o suficiente. Como dizem por aí, né, a gente deve descascar mais do que desembalar mais. Sim, né? Acho que não tinha ouvido, mas acho excelente isso, viu? Isso mesmo. Né? E o problema que a gente tem é que caloria hoje tem um custo relativamente baixo no ultraprocessado. Então, você comer uma batata frita, você se satisfaz, mas vem óleo, vem excesso de sal, tem um monte de coisa que vem. Se você comer uma salsicha, também vem um monte de produtos aí dentro. Então, tentar limitar. Eu entendo que as pessoas...
Naturalmente, todo mundo gosta de tomar um sorvete, gosta de comer um cachorro-quente de vez em quando, mas tente ter isso como uma minoria do seu total de aporte. Né? A gente sabe, eu sei que muitas vezes é difícil, as pessoas trabalham demais, saem cedo, voltam tarde para casa, não tem tempo de cozinhar, que é o ideal, né, de fazer a própria comida, mas eventualmente num domingo ali deixar a comida já preparada para a semana, encontrar estratégias ali. A alimentação ruim, a alimentação com ultraprocessados, a alimentação inadequada, ela tem impacto maior em qual tipo de câncer, doutor Paulo? Então, você imaginaria que seria principalmente em tumores de estômago e intestino. Tem toda a lógica, mas tem outros também. Tá? Então, por exemplo, a gente sabe que uma dieta muito gorda, com excesso de gordura, especialmente gordura animal, tem influência até em câncer de mama. Não é uma influência grande, vou enfatizar de novo, porque senão as pessoas saem apavoradas por aí. Por exemplo, uma dieta muito rica em carne e gordura aumenta o seu risco de câncer em 1/10. Pelo menos estatisticamente é assim. Então, se você tinha um risco X, seria X mais 10% de X. Então, não é um aumento dramático, mas tem um aumento nesse tipo. Então, mama, intestino, estômago, pâncreas, assim por diante. E aqui no Brasil, desses cânceres que estão ligados à alimentação, qual é o de maior incidência? Intestino? Veja, o câncer que nós temos maior incidência hoje no Brasil é mama. Então, ainda que a influência seja pequena, volumetricamente é muito grande. O câncer de mama hoje no Brasil, infelizmente, ataca dezenas de milhares de mulheres todos os anos. Né? Pode dar em homens também, mas é bem raro em homens. Né? Em mulheres é bem mais comum. E a gente tem visto, inclusive recebemos recentemente aqui a Raquel Castanharo, que 38 anos, câncer de mama. As mulheres estão tendo câncer de mama mais cedo? Então, estão tendo câncer mais cedo e levou a uma modificação da recomendação de prevenção. Isso é importante para as mulheres que estão nos ouvindo aqui. Antes, a recomendação é que você começasse o rastreio de uma mulher sem fatores de risco aos 50 anos. Agora, a recomendação é que as mulheres comecem a fazer aos 40 anos, porque realmente nós testemunhamos um aumento significativo entre as mulheres mais jovens. Então a gente volta àquele assunto que nós já falamos mais cedo. Por que é que as pessoas mais jovens estão tendo mais casos de câncer, doutor Paulo? Então, acreditamos que o bioma tem um bioma intestinal, as bactérias que compõem o intestino têm um fator importante, aí tem a ver com alimentação, tem a ver com exposição a poluentes, né? Você, quando mora numa cidade grande, como São Paulo, você é exposto a poluente o tempo inteiro, está no ar, né? E aí as pessoas estão analisando outros fatores que possam ter esse tipo de influência. Né? Agora, se você me permite, até pelo nome do show, claro, algo que é mais relevante que a alimentação é a atividade física. E nós vamos falar disso. Bom. Nós vamos falar, claro, eu estou guardando isso aqui um pouquinho porque nós vamos falar bastante disso, né? Até porque nós vamos aqui, exatamente, propondo o exercício, o movimento, é a origem do nosso programa. Nós vamos falar sobre isso. Aliás, deixa eu aproveitar então e ir até o Parque Ibirapuera com Alberto Banac, que está em todos os episódios do Caperrun também lá no parque, viu, doutor Paulo? Ao lado dos frequentadores do parque, dos corredores, dos caminhantes, enfim, dos ciclistas, gente que usa o Parque Ibirapuera ali para colocar o corpo em movimento. E o Alberto Banac sempre tem um convidado muito bacana para trazer para a gente, trazer pergunta também para os nossos convidados. Hoje o doutor Paulo Hoff. É com você, Alberto Banac. Vamos lá. Caperrun mais uma vez no ar aqui do Parque do Ibirapuera. E hoje eu estou aqui com o professor Bruno da BR, famosa BR, aluno dele, Rafael. Rafael acabou de fazer um tempo belo numa maratona. Você corre faz tempo, Rafael? 3 anos correndo. Você estava me contando que você jogava futebol, você era bom de bola? Tentava, a gente dava uma enganada, fazia um... Rafael, qual que é seu melhor tempo na maratona? 2 horas e 57 na Maratona de São Paulo esse ano. Gente, tá todo mundo correndo, a BR cada vez crescendo mais, não é isso, professor? Com certeza. Estamos tendo esse movimento todo da corrida, eu sei que vocês estão muito fortes, tem muito aluno jovem, muito aluno rápido. Estamos com o Capriotti entrevistando o Dr. Paulo Hoff, que é uma sumidade na medicina, no Brasil, no mundo. Você teria algum questionamento para fazer para o Dr. Paulo? Eu tenho sim. Quer saber do Dr. Paulo, hoje a população está envelhecendo mais e melhor,
se esses são os fatores que diferenciam um envelhecimento melhor, se são os fatores genéticos ou comportamentais. Uau, isso é uma boa pergunta do professor. Se o que faz a pessoa envelhecer melhor é a genética ou o comportamento? Se o cara que tem a boa genética ou se o cara que correu a vida inteira, que fez musculação? É com você, doutor Paulo, não foge não. Capri-Ram mais uma vez no Parque do Ibirapuera. Boa, Alberto. Muito obrigado, Alberto Banac. Com o Bruno, dá para responder a pergunta do Bruno, Dr. Paulo Hoff? Eu queria poder responder completamente a pergunta do Bruno, que foi excelente e é uma realidade. Hoje você está vendo as pessoas não só viverem mais, mas é impressionante, né? Você vê pessoas chegando a uma idade mais avançada, extremamente ativas, fisicamente muito bem. Acho que é uma combinação de fatores. Nós temos a atividade física que aumentou, foi reconhecido já há algumas décadas e realmente as pessoas estão fazendo mais atividade. Acho que nós falamos aí vacinas, antibióticos, higiene, melhorou muito a qualidade de vida das pessoas, o que faz com que você chegue melhor numa idade mais avançada, né? E tem outros fatores que, obviamente, nós estamos começando a entender agora. Existe agora toda uma área, que é a área de longevidade, que não é só pensar em fazer viver mais, mas é viver melhor e chegar melhor mais para frente. E aí, uma das coisas mais relevantes para você chegar bem numa idade mais avançada é a atividade física. Essa é a fundamental e nós vamos falar agora. Bom. Aí agora nós vamos entrar nesse tema que para mim é muito importante, né? Por que é que a ciência descobriu que a atividade física tem um impacto tão relevante nos casos de prevenção de câncer? Então, é só uma história de sucesso, vamos dizer assim, né? E depois eu posso fazer até uma comparação entre o impacto da dieta com o impacto da atividade física. Mas há alguns anos, já algumas décadas, em Nova York, o grupo de estudos do Memorial Sloan Kettering tentou achar o que levava uma paciente com câncer de mama a ter um desfecho favorável ou desfavorável. Tentou correlacionar. Então, é a dieta, algum tipo de produto que usa, etc. E chegaram a uma conclusão assim bem interessante. Em Nova York, nas pacientes do Memorial, ter um cão sinalizava um desfecho melhor. Você tinha mais chance de ter uma boa resposta e até cura se você tivesse um cão em casa. Aí fica assim, é porque o cão tem muito amor, é porque você está tendo alguma relação psicológica, etc. Mas não, alguém se deu conta do seguinte: se você morar em Manhattan e você tem um cão em casa, você sai 2 vezes por dia para caminhar com o cão na rua. Atividade física. E aí, então, começaram a avaliar o impacto da atividade física no surgimento e no tratamento do câncer. Todos os trabalhos que nós tínhamos eram trabalhos retrospectivos, trabalhos de corte, etc. Agora, este ano, em 2025, foi apresentado um trabalho canadense em que, de uma maneira definitiva e prospectiva, foi comparado uma atividade física estruturada versus não estruturada. Então, eles pegaram 800 pacientes com câncer. 800. Metade recebia um folheto dizendo: coma bem, muita fruta, verdura, não coma ultraprocessados, pratique atividade física. A outra metade ganhou um personal trainer para fazer uma atividade física regular, no mínimo 150 minutos por semana, por 3 anos. E aí eles compararam os resultados. E foi dramático. O impacto do exercício físico foi equivalente à quimioterapia complementar que normalmente era utilizada nesses pacientes com câncer de intestino. Então, um benefício muito substancial. E outro ponto é que outros tumores tiveram uma redução dramática na sua incidência. Então, eles fizeram esse estudo para analisar o exercício como tratamento complementar em pacientes que tinham câncer de cólon e tinham sido operados e feito químio. Mas eles notaram, depois de muitos anos, que no grupo que fazia exercício você tinha menos câncer de mama, menos câncer de pâncreas, menos câncer de pulmão. O benefício, ele é global. E quanto de atividade física já impacta positivamente nisso? Olha, qualquer atividade física já ajuda. Isso é muito importante a gente colocar, né? Qualquer atividade física já é benéfica. Mas, em termos de redução do risco de câncer, parece que se você se aproximar de pelo menos 150 minutos
por semana, o impacto é bem significativo. A ideia é que não é que seja, você fez 140, não tem benefício, não é isso. A ideia é que o benefício vai aumentando à medida que você aumenta o exercício. E quando você chega próximo a 150 minutos por semana, já está muito alto o benefício. Mas qualquer exercício já ajuda. E qualquer um, né? Não vamos falar aqui do exercício A, B ou C. Qualquer movimento que dê prazer à pessoa. Exato. Mas a ideia é que sejam movimentos aeróbicos. Aeróbicos. Veja, em termos de longevidade, falarmos aqui da pessoa chegar bem numa idade mais avançada, a pergunta do Bruno, para você chegar bem mais tarde, a musculação é importante. Isso tem bastante relevância e uma correlação importante no desfecho futuro. Mas, para prevenção do câncer, são atividades aeróbicas, que pode ser uma caminhada. Não precisa ser corrida. Não precisa fazer maratona, ultramaratona. Agora, pode ser caminhada, pode ser corrida, pode ser bicicleta, pode ser natação, pode ser elíptico, o que for. E não precisa ter muita intensidade. A questão é você realmente chegar num cardiovascular bom. Agora, por que o exercício tem esse impacto na prevenção do câncer? Qual é o mecanismo que auxilia nisso, doutor Paulo? O mais óbvio é que se você é muito ativo, você já não vai ter propensão a ter obesidade. A obesidade é um fator de risco, então isso aí já é o mais óbvio, mas não é o único. Quando você pratica atividade física regularmente, você diminui os níveis de certas substâncias que são pró-inflamatórias, você diminui a inflamação no corpo. E a gente sabe que um processo inflamatório pode estimular células, então é um fator positivo. Você melhora o metabolismo hormonal quando você faz atividade física, quando as células estão saudáveis. Você faz com que o seu sistema imune, suas células de defesa fiquem mais ativas e tem maior, então, possibilidade de você destruir o tumor antes que ele se torne um problema. Então tem uma série de benefícios associados ao exercício. Ainda vamos aprender muito. Veja que o primeiro trabalho realmente definitivo é de 2025, né? Então, acho que certamente teremos mais novidades nessa área no futuro. E isso, basicamente, sendo estudado nos Estados Unidos. Continua sendo o principal centro de estudo do câncer no mundo. Os Estados Unidos hoje têm um investimento muito grande nessa área, mas outros países estão seguindo, e eu fico muito feliz de dizer que mesmo no Brasil, hoje a gente já começa a ter alguns estudos importantes tentando investigar o mesmo impacto de alimentação e exercício no câncer. Né? Se você tivesse um caso de câncer, em que lugar do mundo você gostaria de ser tratado? Eu acho que no Brasil você tem toda a condição de fazer o tratamento de qualquer tipo de câncer hoje. Passou da época em que você tinha dificuldade de acesso. Hoje nós temos a tecnologia, nós temos os profissionais, nós temos as instituições no Brasil que podem tratar muito bem os pacientes com câncer. Agora, se você modificar a pergunta e falar assim, Dr. Paulo, qual é o lugar do mundo onde você tem maior volume de pesquisas, de novas pesquisas, etc., aí você tem uma dupla, né? É o MD Anderson no Texas e o Memorial Sloan Kettering em Nova York, são os dois juntos, têm um maior volume de pesquisa. Mas em termos de tratamento usual, o Brasil está muito bem. Muito bom. Olha só, e a sua atividade física, qual é, doutor Paulo? Porque tem que manter aí a atividade física em dia, né? Você tem que fazer o que você prega. Isso aí, né? é isso mesmo. Eu faço bastante atividade física, eu tenho uma personal trainer, faço musculação 3 vezes por semana e tento correr 2 a 3 vezes por semana. Eu gosto muito de correr. Vai ficando mais difícil, o joelho vai reclamando. não fala isso, por favor, eu sei como é, sabemos. Mas é um prazer muito grande. E para aqueles que estão começando, para quem já faz, já sabe, Sim. né? Mas é uma das sensações muito agradáveis que nós temos como seres humanos é a liberação de endorfina Sim. que você tem quando Sim. você faz uma atividade física prazerosa, né? Sim, mas você costuma participar de provas? Tá nas provas sempre aí? Olha, tem uma prova que eu gosto muito de fazer todo ano, que é o ICESP Run. O ICESP é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Nós temos uma prova, normalmente acontece em novembro, e é uma prova muito Pacaembu, gostosa. não é? Ali no Pacaembu. No Pacaembu. E olha, não tem muita subida, para todo mundo poder fazer à vontade. Quem quer caminhar, caminha 5 quilômetros. Quem quer correr, corre 5, corre 10. Eu tenho uma filha maratonista. Ah, é mesmo? Tenho, corre maratona, etc. E temos um orgulho muito grande dela, mas aí eu não consigo. Que legal, muito Maratona bacana. tá fora da minha... Muito tá bacana. fora do meu... Mas é isso, acho que é o exemplo, né? Em casa é fundamental, exatamente isso. Em casa é a mesma coisa, lá em casa todo mundo corre também, porque não adianta só a gente falar, tem que dar o exemplo.
E o exemplo arrasta, como dizem por aí, não é? É esse o exemplo. E lá na sua casa foi o seu exemplo para sua filha ou a sua filha para você? Olha, nós sempre tivemos um interesse em atividade física, claro, mas eu devo confessar que ficou mais intenso quando ela começou a se apaixonar pela corrida, ela nos puxou junto. Né? Hoje todo mundo faz lá em casa, porque ela ajudou bastante. E um incentiva o outro, isso é muito gostoso, né? Essa é a melhor maneira, né? Em família, reunidos, porque um incentiva o outro, um puxa o outro, é muito bom. Porque a gente sabe, o nosso ouvinte tem isso, a vida é corrida, você tem o trabalho, você tem as obrigações, você chega em casa, tem que cuidar da casa, etc. Tirar tempo para atividade física é difícil. Então, para os meus pacientes eu falo, olha, atividade física para você não é uma escolha. É um tratamento, é parte do tratamento você ter uma atividade física. Não peço nada mais do que uma caminhada meia hora por dia. Boa. Mas eu gostaria muito de ter isso, porque melhora o resultado do tratamento. E os pacientes me parece que abraçam, né? Porque como faz parte do tratamento e a pessoa quer se ver curada, abraçam mesmo, né? Abraçam. Eu acho que as pessoas hoje estão mais conscientes. Programas como o seu estimulam as pessoas, o que é muito bom, a fazer atividade física, a comer bem, né, ter uma dieta saudável, evitar excesso de gordura. A gente não mencionou, tem todo esse dilema da carne vermelha, por exemplo. Eu não sou contra a carne vermelha, mas eu acho que limitar 2, 3 vezes por semana é saudável, né? Tem outros tipos de carne para adicionar, tem peixe, que é muito bom, né? Frango, etc. Então, eu acho que equilíbrio, né? Isso. Agora, essa relação que nós falamos aqui dos jovens com mais casos de câncer, pode ser minimizado também com o número de jovens que estão chegando ao esporte. Eu falo sempre sobre isso aqui, não é? E acho que temos um exemplo em casa, meus filhos se mexem, se exercitam, sua filha, me parece que essa chamada geração Z aí está mais preocupada com isso também. Pode ser um equilíbrio, né, nessa conta aí, doutor Paulo? Estamos torcendo que aconteça. Eu acho que tem algumas coisas, se você puder sumarizar, que a gente pode fazer. Atividade física é importantíssima e essa geração realmente está vindo mais interessada. Sim. E o Bruno mesmo mencionou que as pessoas estão envelhecendo bem, já estamos vendo um certo impacto. Atividade física, dieta saudável e basicamente procurar minimizar os ultraprocessados e maximizar frutas, verduras, alimentações saudáveis, né? Fazer as vacinas, como a gente comentou. Poxa vida, por que não fazer se está aí, está de graça, né? Claro. Sexo seguro. Parece que não tem nada a ver com câncer, né? Mas alguns desses vírus podem ser transmitidos por sexo. Então, o que custa fazer o sexo seguro, né? Isso é importante também. Sim. Evitar a exposição excessiva ao sol sem proteção. Melanoma é um problema no Brasil, nós somos um país de exposição solar muito forte. E um ponto importante, mesmo que você tenha a pele mais escura, você pode ter melanoma também. Então, mesmo pessoas de pele mais escura, naturalmente têm uma proteção maior, mas devem se proteger também, se precaver contra o câncer de pele. Né? Claro. Isso aqui é muito, muito relevante. Evitar o tabaco, não tem dúvida. Evitar o excesso de álcool. Difícil no final de ano, mas... Mas é sempre importante. Hoje, a gente já sabe, com essa mudança constante aí das diretrizes, que não há dose segura do álcool, né? Verdade. Doutor Paulo, sobre álcool, o que é que você pode nos dizer? Abolir, a gente sabe que para muita gente é difícil, mas sem dose segura, o que é que dá para a gente falar sobre o álcool e essa relação com o câncer? O grande problema do álcool é o excesso. Não existe dose segura, mas existe dose mais tóxica. Então... para aqueles que gostam de tomar o seu vinho, sua cerveja, o seu drink, maneirar. Eu acho que realmente evitar o estado de embriaguez está associado a um consumo de álcool muito grande que vai machucar o fígado, vai machucar o pâncreas, etc. Então, se for beber conscientemente, beber pouco, não dirigir também, que é importante. É fundamental. Fundamental, mas aí beber pouco mesmo, né? E uma coisa que eu acho que é muito importante é lembrar de fazer os exames preventivos. Para as mulheres tem que começar, assim que elas se tornam sexualmente ativas, tem que começar a fazer anualmente o preventivo do colo uterino. Homens e mulheres aos 45 anos têm que começar a pensar na prevenção do câncer de intestino, que é muito comum no nosso meio. As mulheres depois dos 40 anos têm que fazer a prevenção do câncer de mama. Então, e os homens depois dos 40 aos 50 anos têm que começar a pensar na sua visita ao urologista. Os homens não gostam de toque, etc., mas câncer de próstata, não falamos disso, mas é um tumor extremamente comum.
e que também já matou mais. Hoje ele mata menos por causa da detecção precoce, talvez as campanhas que são realizadas. Eu acho que sim, se nós detectarmos o câncer de próstata precocemente, ele é bem curável. Isso é importante. A gente acabou de passar agora pelo Novembro Azul, não é? Que é algo muito importante, relevante nesse sentido para a saúde do homem também, que a gente sempre fala disso com regularidade. Deixa eu trazer uma colega sua aqui, Dr. Paulo Hoff, a doutora Pamela Valelongo, ela é médica cardiologista e ela tem aqui dicas para a gente também, porque gostamos de cuidar da saúde em todas as frentes, em todos os campos, em todas as áreas de atuação. E a doutora Pamela Valelongo hoje traz um recado bem importante para quem está acompanhando aqui esse episódio importantíssimo do Capri Run. Fala, doutora Pamela. Fala, Capriote! Oi, galera da Capri Run! Hoje o assunto é vamos quebrar um mito, hein? O corredor não é blindado, infelizmente, contra as doenças do coração. Correr faz muito bem, é verdade. Protege o coração, sim. Melhora o perfil do colesterol, faz com que o metabolismo do açúcar seja melhor aproveitado, reduz peso, reduz pressão arterial, ou seja, correr faz muito bem. Mas isso não impede que o corredor tenha placas de colesterol no coração, nas artérias do coração. A gente vem estudando cada vez mais, a comunidade científica vem estudando cada vez mais os atletas e o que é que a gente tem de novidade? Os atletas podem ter mais placas calcificadas nas artérias do coração. Mas calma, que estranho! Será que correr então faz mal? Não, correr não faz mal. Tanto que esses pacientes atletas que têm essas placas calcificadas nas artérias do coração, quando tem algum evento, tem eventos menos graves. Mas o ponto é que essas placas, inclusive nos corredores, são placas calcificadas mais estáveis, ou seja, são placas que merecem atenção, mas não são tão malignas como a gente vê na população geral. O que você deve fazer então? Qual é o nosso ponto aqui para trazer essa informação? É que é um mito de que a gente que faz exercício não vai ter problema nenhum no coração, precisa investigar. Avaliação cardiológica específica, ou seja, um cardiologista que tenha essa expertise, essa vivência no mundo do esporte, porque tem essas novidades cada vez mais, a gente vem estudando a população atleta. E aí, o que é que a gente vai fazer nessa avaliação? Uma boa história, exame físico, exame de esforço, e aí vem o destaque do teste cardiopulmonar de exercício, onde a gente vê muito mais variáveis do que no teste ergométrico, e uma avaliação muitas vezes necessária, avaliação anatômica com angiotomografia de coronárias. Nesse momento, a gente vai entender se essas placas precisam de tratamento clínico medicamentoso apenas ou precisam de intervenção com cateterismo, colocação de stent ou até cirurgia cardíaca. Mas o grande ponto é o seguinte, não tenha medo. Tudo isso que a gente vai fazer é para levar segurança para a sua prática esportiva. Ou seja, a gente vai avaliar, entender os riscos, propor o tratamento, fazer o tratamento e devolver você com muito mais segurança para a sua prática esportiva. A mensagem desse papo hoje com você é: o corredor ele não é blindado, então, de ter doenças do coração. A gente pode, inclusive, ter mais placas nesse perfil de atleta acima dos 45, 50 anos, principalmente. E por isso que a avaliação cardiológica específica é tão importante. Faça seus exames, previna-se, porque segurança durante o exercício faz com que você tenha performance e longevidade. Eu sou Pamela Valelongo, cardiologista, membro do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, diretamente para a Capri Run. Um beijo! Muito obrigado, doutora Pamela Valelongo. Olha, pegue aí a dica da doutora Pamela, coloque em prática, coloque em ação, assim como todas as dicas que o doutor Paulo Hoff está nos dando hoje aqui, que são importantíssimas, são fundamentais. Doutor Paulo, são muitos. Quantos tipos de câncer nós temos, hein? São provavelmente centenas. Centenas.
Antigamente, quando eu comecei, nós tínhamos câncer de pulmão. Você tinha 2 tipos, eram pequenas células, não pequenas células. Depois evoluiu para pequenas células, e aí o não pequenas células dividiam em adenocarcinomas e epidermoides, e assim vai. Hoje você tem uns 20 tipos diferentes. Você vai entendendo melhor a doença e vai criando novas definições. Sim. De, como eu expliquei, tumores que aparentemente são iguais, mas não. E intuitivamente, eu acho que o ouvinte vai entender isso, né? 2 pessoas têm o mesmo tipo de câncer, tem conhecido que teve um câncer no fígado, esse evoluiu bem, esse não evoluiu bem. Possível que, mesmo com o mesmo tratamento, às vezes tenha resultado distinto por serem doenças diferentes. Sim. E hoje nós estamos evoluindo no que a gente chama de medicina personalizada. O que é isso? É entender qual foi a alteração genética que causou um câncer para dar àquele paciente o que realmente funciona. Nós estamos engatinhando aqui, Capriotti, nessa área, mas certamente no futuro não muito distante, você vai tratar mais a alteração molecular do que a origem do tumor. A gente chama de terapia agnóstica. Você não precisa saber de onde o tumor veio, você precisa saber o que causou o tumor. Para poder prevenir e eliminá-lo, se Deus eliminar quiser. o sintoma. Agora, qual é o câncer que você me diria que não gostaria de ter, não gostaria de enfrentar? Qual é aquele que ainda te dá os maiores problemas no dia a dia? Esse é sempre algo difícil, porque podemos ter algum ouvinte com esse tipo de tumores, mas Sim. realmente tem alguns tumores que ainda são um pouco mais difíceis, né? Por exemplo, o tumor de pâncreas ainda é um tumor que, embora nós tenhamos tido avanços, ele continua sendo uma doença que normalmente é detectado mais tardiamente por várias características e cujo tratamento é um pouco mais difícil, né? Então é um tumor que preocupa. Outro tumor que ninguém, obviamente, gostaria de ter são os glioblastomas, que são tumores no cérebro, porque acaba afetando, às vezes, a cognição e funcionalidade do paciente. Então, são tumores que preocupam a gente de uma maneira muito em particular. Mas eu fico feliz em dizer que, mesmo para esses tumores, nós tivemos avanços recentes que melhoraram o seu tratamento. Dá uma esperança maior para os Eu acho que a gente pode ter esperança, sim. Eu sei que às vezes o ouvinte está ouvindo e fala assim, mas eu preciso da solução agora, eu não preciso da solução o ano que vem. Então eu entendo a angústia que as pessoas têm, especialmente numa situação como essa. Mas avançamos bastante, continuamos avançando e a notícia que eu posso dar é que esses avanços estão acontecendo mais rápido agora. Sim. E qual é o tipo de câncer que está sendo mais estudado e que talvez brevemente a gente tenha boas notícias aí no enfrentamento desse tipo de câncer? Tem muitos tumores que a gente cura agora, tem muitos cânceres que a gente cura, né? Alguns já há muito tempo, câncer de testículo sempre teve uma taxa de cura muito alta, outros mais recentemente, mas se você olhar em termos de investimento, câncer de mama certamente é o que tem um maior interesse, porque é muito comum, né? Sim. E tem todo um esforço mundial de atacar essa doença. Hoje, se você detecta um câncer de mama precocemente, sua taxa de cura é altíssima. Estamos falando mais de 90%, 95% de chance de cura. Então, avançou muito já. Outros estão tendo grande investimento, então câncer de intestino, estômago, pulmão, todos esses têm sido alvo de investimentos muito substanciais. Quando você olha o que é investido no mundo em pesquisa médica, você vai ver que 1/3 ou até um pouquinho mais de 1/3 está sendo investido em novos tratamentos para o câncer. Há um interesse muito grande em se tratar câncer e se chegar a um desfecho positivo, né? Pela sua relevância e por todos os problemas que traz para o paciente e para a família. Eu me lembro de ter lido há alguns anos que o Japão tem uma incidência grande de câncer de estômago. Isso estava relacionado à temperatura dos alimentos, principalmente aqueles alimentos mais aquecidos que o japonês costuma consumir ali, o misoshiro. Há uma relação disso de temperatura de alimento com câncer de estômago, Dr. Paulo? O alimento quente, e aí você tem algumas regiões do mundo em que tem uma exposição maior, então no sul do Brasil o chimarrão. Isso. No Oriente Médio o chá muito quente, algumas regiões da China, do Japão, etc. Sim. Não é bem o estômago, é no esôfago.
ou na junção do esôfago com o estômago, e sim o uso de alimentos, especialmente bebidas excessivamente quentes, pode estar associado a um aumento no risco de câncer de esôfago. Sim. Assim como excesso de alguns condimentos também? Condimentos não está necessariamente associado. Eu sei que a sensação é quente também, mas em termos de mucosa é um pouco menos, né? Pimenta, esse tipo de coisa? Não está necessariamente. Não tem uma relação diretamente, não. Né? Não. Muito bom. Dr. Paulo Hoff, eu quero agradecer demais a sua presença aqui conosco. Uma aula, né? Uma aula sobre câncer, sobre prevenção, sobre tratamento, de um tema extremamente importante e relevante, de uma doença que já assustou mais, que assusta, é verdade, quando a gente recebe um diagnóstico é um susto, mas que hoje a gente tem uma esperança maior, graças aos avanços da ciência, da medicina, de poder enfrentar essa doença de uma maneira mais serena, de uma maneira mais potente, porque há ferramentas hoje que nos permitem tratar isso de uma maneira muito mais positiva. Então, o Dr. Paulo Hoff é um dos expoentes desse trabalho aqui no Brasil, um dos grandes nomes mundiais da luta contra o câncer, e eu desejo aí muito sucesso, Dr. Paulo, porque precisamos muito do seu conhecimento, do seu trabalho, sempre promovendo aí um enfrentamento diário dessa doença que precisa ser combatida e vai ser combatida. Talvez não estejamos aqui para ver uns avanços mais significativos, mas a sua contribuição certamente vai durar bastante tempo para que a gente possa ter esse enfrentamento. Muito obrigado por estar com a gente aqui, Dr. Paulo. É um prazer estar aqui, espero que a gente veja esses avanços. Então vamos ver, não é? A cura, por exemplo, completa, talvez algumas gerações, né? A gente vai ter talvez com algumas gerações aí. Completa pode demorar, mas eu acho que nós estamos assim no limiar de ver uma modificação importante no desfecho desses pacientes. Eu tenho uma coisa esperança. importante que eu vou até atrasar um pouquinho aqui. Inteligência artificial. Esse é um tema que eu preciso tratar aqui, certamente. A inteligência artificial vai ter algum impacto nisso? Terá um impacto, e já está tendo um impacto muito grande. A inteligência artificial, ela tem vários papéis no tratamento do câncer. Então, com o entendimento do que aconteceu com outros pacientes, e agora a gente pode, com a inteligência artificial, juntar a informação de milhões de pacientes, você vai poder desenhar métodos de prevenção mais adequados. Com a inteligência artificial, você vai poder identificar padrões de aparecimento da doença que vão permitir intervenção mais precoce. Você vai poder fazer análise muito mais completa e mais rápida da característica molecular dos tumores, facilitando decisão terapêutica. E, muito importante, a inteligência artificial vai ajudar na cirurgia, vai ajudar na radioterapia, vai ajudar na escolha do tratamento dos pacientes. Tudo isso vai ser afetado. E hoje já está acontecendo de nós termos o uso da inteligência artificial para desenvolver novos tratamentos. Então, antes você achava um produto, testava no in vitro, depois no ratinho, depois tinha que testar num macaco, um cão, depois você testava no ser humano. Esse processo inicial agora está sendo feito dentro de um computador, de uma maneira muito mais rápida. Então, está encurtando o tempo de desenvolvimento dos remédios, fazendo com que seja muito mais eficiente a procura de novos tratamentos. E você pode desenhar novos tratamentos com o uso da inteligência artificial. Então, vai dar uma acelerada ainda maior no nosso conhecimento. Mas, por favor, né, Dr. Paulo, que quem está nos acompanhando agora não acredite que a inteligência artificial é para você colocar lá o resultado do seu exame que você fez e achar que a inteligência artificial vai te dar o diagnóstico, o tratamento. Isso não existe, por favor. Né? As pessoas fazem, Capriotti. Chegam no consultório com páginas do ChatGPT, etc. E a verdade é que há limitações do que esses sistemas atuais conseguem fazer. Veja que eu coloquei a inteligência artificial atuando pontualmente em diversas etapas do processo. Receber a recomendação diretamente da inteligência artificial ainda não é algo que eu considero recomendável. Não, por favor, não façam isso. Eu sei que vai fazer, né? Não adianta a gente pedir para não fazer, vai fazer. Mas
é o médico, sempre, que não vai, pode ter a inteligência artificial mais moderna que surgir aí nos próximos meses, anos, porque isso também muda rapidamente, mas o médico vai continuar sendo fundamental para te dar a última palavra, a palavra que precisa ser dada num enfrentamento de uma doença tão séria como é o câncer. Por favor, não vamos usar as ferramentas de maneira equivocada. A gente costuma dizer, Capriotti, que a inteligência artificial ela é um extensor do grupo médico, não um substituto. Exatamente, é isso aí. Vai usar, não tem jeito, não adianta pedir para não usar, porque vai usar, você vai colocar lá, mas o médico é insubstituível. Bom, eu preciso fazer aqui o agradecimento do nosso parceiro de todos os programas, quem está conosco aqui em todos os episódios do Cap Run, Dux Human Health. E eu tenho aqui comigo Energy Kick, que eu vou passar para o Dr. Paulo Hoff, para dar aquela turbinada no seu pré-treino lá da corrida, viu, doutor Paulo? Aquela turbinada com Energy Kick aqui. A Dux tem os melhores suplementos do Brasil, eu falo sempre, você que quer aí um pré-treino, um pós-treino de qualidade, um intratreino, o Whey Protein da Dux de máxima qualidade, a creatina, gel de carboidrato, enfim, eu falo sempre aqui porque eu uso os produtos da Dux lá em casa, a minha família usa os produtos da Dux e o melhor, você tem aqui cupom de desconto passando aí, ó, na tarja aí embaixo, o cupom de desconto CapRun, entre no site, escolha os produtos que você está precisando, coloque o cupom de descontos e leve Dux Human Health para você, para sua família, saúde, qualidade e produtos de extrema confiança com a Dux Human Health. Tá aqui, doutor Paulo. Olha lá, ó. Esse pré-treino aí é bom, hein? Esse aí vai te fazer ir pra maratona, hein? Opa! Uma maratona junto com a sua filha. Qual o nome da sua filha? Juliana. Ô, Juliana, aqui, ó, já tem o pré-treino, hein? Agora só arrasta ele para a próxima maratona que você vai fazer. E agradecer a Joma, todo o time da Joma, que me veste com o melhor lifestyle do mundo. É isso mesmo, os grandes atletas usam Joma e você pode ter acesso aí a esses produtos também, ó, essa camiseta da Joma, toda a linha de lifestyle aqui no site. Você também tem desconto com o cupom CAPRUN. A linha de tênis da Joma é referência mundial. Quando a gente fala em tênis, para futsal, para todas as modalidades de quadra, você vai ter produtos de extrema qualidade com a linha da Joma. Entre aí agora, está passando aqui embaixo, use o cupom CAPRUN e leve para casa os melhores produtos em material esportivo do planeta. Dr. Paulo Hoff, muito obrigado. Muito obrigado. Uma honra tê-lo aqui, viu? Muito obrigado pela aula que nos deu nessa edição do CapRun. Eu espero que você compartilhe esse programa, que você divida aí com seus amigos, seus colegas, seus familiares, porque tem muita coisa importante para ser dividida e compartilhada no programa de hoje. Você já sabe, aqui estão os nossos caminhos, no Spotify, no Google Music, no Apple Music, no Instagram, no YouTube, todos os nossos caminhos estão passando por aqui. Nos sigam, ativem as notificações e na próxima semana a gente se encontra para mais um episódio do CapRun. Até lá!